Fala galera que me acompanha aqui no canal do YouTube. E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem, gente? Tudo certo? Bom, tivemos neste domingo então o encerramento, do futebol pelotense com a derrota do Farroupilha, né? O Farroupilha acabou perdendo para o Rio Grande por 3-1 no estádio Bento Freitas e o Farroupilha acabou encerrando, a sua participação na temporada 2023. Uma temporada, que foi resumida a 6 jogos, na terceira divisão, do Campeonato Gaúcho, o time que teve 2 meses de pré-temporada, mas que não conseguiu nenhuma vitória. Vamos falar a respeito disso depois da vinheta. Mas antes de prosseguir com o vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sino, deixar o teu like, comentário e compartilhar. Vamos lá então, pessoal, vamos falar a respeito aí então do ano. Terminou, o ano para o Grêmio Atlético Farroupilha, encerrada a temporada do futebol pelotense. A gente já fez aí uma análise do Brasil, a gente fez uma análise também do Sport Clube Pelotas e estava faltando apenas a análise do Grêmio Atlético Farroupilha. Bom, o Farroupilha acabou encerrando a sua temporada com uma derrota em casa para o Rio Grandense. Bom, o Farroupilha começou de uma certa forma bem promissor, todo mundo imaginava que o Farroupilha pudesse fazer uma boa campanha, principalmente pelo trabalho ter começado muito cedo, A gente sabe que quem começa cedo, quem começa a se preparar, começa a treinar, normalmente larga na frente dos seus adversários. E até pegando um comparativo, o São Paulo, um mês antes de começar a competição, não tinha ninguém, absolutamente ninguém, montou um time ali às pressas, Não tinha nem patrocinador, enfim, as coisas estavam muito nebulosas lá pelo lado de São Paulo, mas São Paulo montou o time, deu conjunto e o time conseguiu a classificação à próxima fase. E o Farroupilha, que vinha trabalhando há cerca de 2 meses, investiu pesado, investiu forte, para um elenco de jogadores experientes, jogadores que acabaram disputando a divisão de acesso desse ano, e que chegaram aí para reforçar o elenco do Farroupilha, mas que não foi o suficiente para o time conseguir a classificação à próxima fase, Bom, fazendo uma análise mais macro, daquilo que aconteceu no Farroupilha, a gente vê que eu acho que a ideia de começar com Douglas Peraça como treinador ela não deu certo, tanto que no meio da competição o Farroupilha troca o técnico, aposta no Leco, que é um técnico mais experiente, mas mesmo assim os resultados acabaram não vindo, O Farroupilha não conseguiu nenhuma vitória, terminou com 2 pontos apenas, fruto de 2 empates, E então a ideia de ter um técnico que conhece como é que funciona o Farroupilha, que já trabalhou em categoria de base, mas eu acho que para um elenco profissional acabaria não funcionando. Não que o Douglas Peraça seja um mau técnico, mas às vezes, no meio do futebol, e principalmente futebol gaúcho, onde o Farroupilha contratou jogadores experientes, e a maioria desses jogadores experientes, eles costumam respeitar a hierarquia. Então você tem que ter um técnico mais experiente que eles. Se você tem um técnico experiente, os jogadores acabam comprando a ideia e acabam fazendo aquilo que o treinador espera. O Leco é um treinador experiente, um treinador aí que já passou por vários clubes do futebol gaúcho, com história aqui nos clubes de Rio Grande, aqui de Pelotas, também lá em Bagé. Então ele conhece muito bem a aldeia. Não que talvez com o Douglas continuasse as coisas não fossem dar certo, Mas talvez se fosse um elenco do Farroupilha repleto de jovens, não tivesse jogadores mais experientes, Quando o Farroupilha opta por trazer jogadores mais experientes, ele acaba colocando o técnico que vinha trabalhando numa situação um pouco mais complicada. Então por isso, que era importante o Farroupilha ter começado o seu trabalho com um técnico experiente, ou que tivesse mantido aqueles jogadores jovens que o Douglas está acostumado a trabalhar. Enfim, foi um show de declarações polêmicas do presidente, O Fábio Costa, ele é um presidente polêmico, Eu lembro que na época que eu estava lá na Rádio Pelotense, eu entrevistei ele inúmeras vezes. Ele é um cara de palavra forte, ele é um cara que busca sempre, através das suas palavras, impactar. Ele deu várias declarações que acabou
pegando, né, aí viralizando, né, algumas delas, né, e ele, em vários momentos, ele colocou, né, no dos jogadores, né, e ele também assumiu a culpa. Eu acho que faltou um pouco também de experiência para ele, né? Essa talvez seja a primeira experiência em futebol profissional do técnico, do presidente Fábio Costa, e eu acho que daqui para frente ele vai, né, aprender. Ele precisa se cercar de gente, né, que entenda mais de futebol do que ele. Ele precisa ser apenas o cara, né, que fecha contrato, que assina contrato, que paga os jogadores. Você precisa estar cercado de pessoas que entendam mais de futebol do que ele, né? E ele deu várias declarações, atitudes intempestivas, né? Falou que ia chutar, né, porta do vestiário. Eu acho que futebol profissional não se faz assim dessa forma. Eu acho que futebol profissional você precisa ter atitudes profissionais, né? E até por isso, né, você diferencia o futebol amador do futebol profissional. Você precisa ter essa diferenciação. Eu acho que faltou um pouquinho isso aí também para o presidente Fábio Costa. Mas deu para ver que ele é um cara que ele toma atitude. Ele não espera o pior acontecer, por mais que às vezes a atitude que ele tomou não seja acertada. Então, coragem para ele não faltou. E às vezes, em alguns dirigentes, né, o marasmo acaba tomando conta. Então é importante você também ter um dirigente corajoso. Ele não peca por falta de coragem, por omissão, né? Ele vai tentar mudar, ele vai tentar ir para cima, ele vai tentar fazer aí com que obtenha o sucesso. Não obteve. Primeira experiência dele. Eu acho que agora ele já começa a colher os caminhos, começa a colher, saber quais as decisões ele precisa tomar para o próximo ano, né, caso não tenha nenhuma mudança na diretoria do Grêmio Atlético Farroupilha. Enfim, né, terminou o ano do futebol pelotense, nenhuma das equipes conquistou seus objetivos, né? Farroupilha e Pelotas nós podemos colocar como fracassos ao longo da temporada, né? O Pelotas acabou caindo nas quartas de final, tanto da Copa como também da Série A2, e o Farroupilha não passou nem da primeira fase, pior, né? Terminou sem nenhuma vitória. O Brasil, dá para dizer que é um ano aceitável, mas ainda longe de um ano satisfatório para o torcedor. Permaneceu na primeira divisão do Campeonato Gaúcho, chegou à terceira fase da Copa do Brasil, mas não conseguiu o principal objetivo, que era subir para a Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos ver como é que vai ser agora o planejamento do futebol de Pelotas para 2024. O tempo tem de sobra. O Brasil já começou, já apresentou técnico, né? O Pelotas ainda está nesse processo de começar a definir o que vai ser o departamento de futebol para 2024, e agora o Grêmio Atlético Farroupilha vai ter muito tempo, né? Muito tempo mesmo para pensar, para planejar e para fazer um time competitivo para a terceira ano do ano que vem. Não esqueça de se inscrever no canal, de ativar as notificações clicando no sino, deixa o teu like, curta, comente, compartilhe. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!